Muito bem, nós temos uma questão aqui envolvendo o coeficiente de solubilidade, né? A tabela a seguir fornece as solubilidades do cloreto de potássio e do carbonato de lítio a várias temperaturas. Então, o que a gente pode observar? Primeiro, para o cloreto de potássio. À medida que a temperatura aumenta, né, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade do cloreto de potássio. Então, primeiro, ele torna-se mais solúvel, e isso mostra que o cloreto de potássio tem uma dissolução endotérmica, ou seja, ele precisa absorver calor para se tornar cada vez mais solúvel, né? Conseguir dissolver uma quantidade maior, cada vez maior, em uma dada quantidade de solvente. Para o carbonato de lítio, a gente percebe o contrário, né? O aumento da temperatura diminui a quantidade de soluto, desse soluto que pode ser dissolvido. Isso significa o quê? Que a dissolução do carbonato de lítio ela é exotérmica. Então, anotando, né? A dissolução do cloreto de potássio ela é uma dissolução endotérmica. Absorve calor. Então, quanto maior a disponibilidade de energia no ambiente, mais cloreto de potássio pode ser dissolvido em uma mesma amostra de solvente. Para o carbonato de lítio, né, nós temos uma dissolução exotérmica, libera calor. Então, o ambiente tem que receber energia, né, e não competir. Então, dessa forma, quanto menor a temperatura do ambiente, maior a quantidade de carbonato de lítio que eu consigo dissolver, né? Assinale a alternativa incorreta. Letra A. A dissolução do cloreto de potássio em água é endotérmica. Está certo. Quanto maior a temperatura, né, maior a massa desse soluto que eu posso dissolver em 100 gramas de água. Então, a letra A ela é verdadeira. Letra B. A massa de cloreto de potássio capaz de saturar 50 gramas de água a 40 graus é de 20 gramas. O que a tabela nos mostra? A 40 graus, podemos dissolver, né, para saturar a solução 40 gramas. Aonde? Em 100 gramas de água. Então, em 100 gramas de água, tá certo? É possível dissolver 40 gramas de KCl, cloreto de potássio, isso a 40 graus. A massa de KCl é capaz de saturar 50 gramas de água. Então, é uma proporção. Se eu diminuir a quantidade de solvente, mantendo a temperatura, a massa do soluto necessária para saturar a solução também vai variar proporcionalmente. Ou seja, neste caso aqui, 20 gramas. Certo? Então, a letra B é verdadeira. Letra C. Ao se resfriar de 50 graus Celsius até 20 graus Celsius, uma solução que contém inicialmente 108 miligramas de carbonato de lítio em 100 gramas de água, haverá precipitação de 25 miligramas de carbonato de lítio. Aí nós temos um dado contraditório, porque olha só, ao passar de 50 graus, né, para 20, a massa de soluto que pode ser dissolvida, ela não diminui, ela aumenta. Então, não vai gerar um precipitado. Muito pelo contrário, eu vou sair de uma solução, por exemplo, saturada para de uma solução saturada para uma situação insaturada, né? Então, não vai haver precipitação. Muito pelo contrário, né? Vai dissolver mais soluto ainda, é capaz de dissolver mais soluto ainda caso fosse adicionado. Então, a letra C está incorreta, né? Que é a nossa resposta. Mas, finalizando aqui a análise, letra D. A mistura formada pela adição de 154 miligramas de carbonato de lítio em 100 gramas de água a 0 graus Celsius é saturada. Saturada é quando eu tenho, então, a quantidade de soluto, né, justamente em cima do coeficiente de solubilidade. A 0 graus Celsius, a quantidade de carbonato de lítio que pode ser dissolvida é igual a 0,154 gramas, ou 154 miligramas. Está certo. Esse é o coeficiente, né? Então, a solução é saturada. Letra E. A solubilidade de carbonato de lítio aumenta com a diminuição da
energia cinética média das moléculas do solvente. Energia cinética média foi só um jeito mais extenso de se referir à temperatura, né? Voltando aqui o que foi afirmado lá no início, não é isso? A dissolução do carbonato de lítio ela é exotérmica. Então, o aumento da solubilidade ocorre com a diminuição da temperatura, né? Com a diminuição da energia cinética média das moléculas. Então, finalizando, a nossa resposta é a letra C.